mais profundo do nosso ser, nos fazendo pensar sobre as nossas vidas, sobre a nossa destinação, né, enquanto no planeta Terra. Hoje, para as nossas reflexões, nós trouxemos como tema o jugo do Cristo. Muitas vezes nós questionamos a nossa vida, até de forma queixosa, lamuriosa mesmo. E, deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Essa meia, acho que eu posso passar aqui, que vai ser mais fácil. Isso. E eu fui encontrar em Emmanuel, no livro Fonte Viva, no nosso estudo diário que nós fazemos, nessa lição me fez pensar no jugo do Cristo. Porque Emmanuel começa essa lição onde ele comenta, né, um versículo de Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, onde Paulo fala que nós não estamos destinados para a ira, mas para a obra de salvação de nós próprios em Jesus Cristo. Então, Emmanuel começa essa lição fazendo 4 perguntas. A primeira pergunta que ele fala é assim: por que não somos compreendidos? Por que não somos compreendidos? A segunda pergunta que ele faz é: por que motivo a solidão invade as nossas existências? Quem é que nunca se sentiu só? Mesmo estando no meio de várias pessoas, ou até dentro do próprio lar. Por que razões a dificuldade nos cerca? Todos nós, indistintamente, passamos por dificuldades em algum momento das nossas vidas. Tá? Seja ela qual for. Dificuldade de relacionamento, dificuldade de saúde, dificuldades profissionais, né? Dificuldades emocionais. E ele faz a 4ª pergunta: por que tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? Essas 4 perguntas que Emmanuel começa essa lição maravilhosa, nos faz pensar sobre nós. Porque com certeza, todos nós aqui, em algum momento da nossa existência, fizemos uma dessas perguntas a Deus. E queremos a resposta. E queremos entender o porquê isto acontece conosco. E Emmanuel nos alerta que muitas vezes, quando nós respondemos por nós mesmos a essas questões, nós caímos no desfiladeiro do queixume, da revolta, da inconformação, da não aceitação das naturais adversidades do caminhar na Terra. E isso é um perigo para nós. Então, quando nós fazemos estas perguntas, o nosso direcionamento não deve ser para a queixa, mas sim para a compreensão dos fatos. E aí a gente vai lá no Evangelho de Mateus, e aí a gente vai encontrar Jesus dizendo: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por esse ensinamento direto de Jesus, Jesus faz do Evangelho a coisa mais importante, o roteiro mais seguro para o nosso caminhar. Por mais que a gente tenha débitos volumosos, né, de um passado muitas vezes tenebroso, que a bênção do esquecimento nos dá a chance de recomeçar, né, de refazer nas nossas existências atuais. Por mais que a gente tenha isso, quando a gente olha para isso como forma de aprendizado, a resignação fica mais fácil. E Emmanuel fala para a gente lá no livro Pão Nosso assim: toda vez que nós aceitamos sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para uma região espiritual diferente, onde o jugo é suave e o fardo é leve. Ou seja, nós precisamos buscar, né, entender o que é esse jugo. Para nós que somos do interior, o jugo sempre foi aquela parte que sustenta os bois de carreira, né, que dá a sustentação para que os bois mantenham o passo igual. Né? Então, eles vão sempre harmoniosamente caminhando. Mas não é desse jugo, né, que prende, que amarra, que obriga você a caminhar em determinado passo que Jesus está falando. Né? Então, a grande pergunta para nós é: qual é o jugo de Jesus? Né? A que ele está se referindo. Então, vamos olhar mais detidamente nesse texto, né, de Mateus. Graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O que a gente observa aqui? Primeiro é que Jesus faz uma oração de agradecimento. Então, quando ele agradece, graças te dou ao Pai, não é só um louvor. Jesus estava dizendo aqui: estou me submetendo à sua vontade. Então, é mais do que um agradecimento, é mais do que um louvor. É uma submissão à vontade de Deus, como todos nós deveríamos nos sentir e nos portar diante das nossas adversidades. Graças te dou ao Pai. Quantas vezes nós agradecemos ao Pai quando temos problema? Quando a dor bate na nossa porta, nós não agradecemos. Nenhum de nós agradece. Porque na nossa concepção, nós não merecemos sofrer. No fundo, nós achamos que não merecemos sofrimento. Então, nós não agradecemos. E aqui Jesus estava dizendo para a gente assim: nós devemos agradecer também as adversidades. Porque elas são instrutoras, são professoras. E a grande pergunta, o grande questionamento não é por que não somos compreendidos? Por que a adversidade nos visita? Mas qual a lição que nós temos que aprender com essa adversidade? O que Deus quer nos ensinar com determinado problema? Porque de tudo nós podemos tirar uma grande lição para as nossas vidas. Seja a lição da paciência,
seja a lição da esperança que vem do verbo esperar. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós somos imediatistas. Nós não queremos para amanhã ou depois de amanhã. Nós queremos para ontem. Nós queremos a solução assim, instantânea dos nossos problemas. Nós não queremos nem passar por eles. Quando na realidade nós estamos numa estação de trem, passando por diversas paradas, e em cada uma delas nós temos um aprendizado diferente para aprender. E muitas vezes recusado pela nossa invigilância, pelo nosso orgulho, pela nossa negligência. Então, Jesus faz aqui uma oração muito mais de submissão do que propriamente só de agradecimento. E aí ele usa Senhor do céu e da terra. E céu aqui significa aquelas bênçãos, virtudes eternas que o nosso espírito pode adquirir com rumo à nossa própria felicidade. E a terra significa aquele campo ou aquele laboratório aonde as experiências de aprimoramento humano são realizadas. E aí Jesus coloca Senhor do céu e da terra. Ou seja, absolutamente tudo está no comando de Deus. Inclusive o nosso laboratório. As nossas experiências de aprimoramento humano. E aí a gente se recorda de Jesus falando o quê? Não sairás da terra enquanto não acertardes o último ceitil que deves. E aqui estamos nós. Né? Com a nossa conta enorme, né? Aquela lista comprida que se soltar o rolo vai muito longe, mas também com as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Porque a gente não para pensar nas bênçãos que nós recebemos. Todos nós, aqui hoje, fomos abençoados. Com a bênção da vida. Renascemos todos os dias. Todos os dias. Nosso espírito sai enquanto o corpo físico dorme e retorna para o corpo físico. Renascemos todos os dias. Renascemos um dia novo, com novas oportunidades. E como dizia o Chico, o que a gente escreve é por nossa conta. Qual tem sido a nossa escrita? Propósitos de bem? Propósitos de amor? Propósitos de dissensões? De discórdia? De desavenças? Somos nós que escrevemos, não é Deus. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele tem o controle. Se a gente descambar muito, ele passa a cordinha e traz a gente de volta. Na dor, no sofrimento. Porque na dor e no sofrimento a gente lembra de Deus. A gente ora, a gente vem na casa espírita, a gente traz água para fluir, a gente vem tomar passe, a gente faz evangelho, porque está doendo. Porque está incomodando. Quando o que Jesus estava querendo dizer, quando ele fala, graças te dou ao Pai, é que a gente tem que cuidar antes. Enquanto estamos bem, para fortalecer o nosso espírito, para colocar mais coisas na nossa bagagem espiritual. Porque é desta bagagem que nós vamos tirar a força que nos mantém de pé
nas adversidades. É a lembrança dos momentos bons, dos momentos felizes, dos momentos caridosos. São desse estoque que é nosso que a gente vai se sustentar na hora da adversidade. Né? E quem são os sábios e instruídos? Né? O Evangelho nos fala que os sábios e os instruídos são aqueles que são detentores dos saberes terrenos, mas que pelo seu orgulho e pela sua vaidade se recusam a ver e a entender o Evangelho do Pai. Porque detentores dos saberes terrenos se julgam saber mais que os outros e fecham a mente e o coração para o amor trazido por Jesus. Estes são os sábios e os instruídos. E quem são esses pequeninos? Os pequeninos não são no sentido de pequeno materialmente, mas no sentido de humildade. Aqueles que têm tendência pacífica, que têm o coração pacificado e aberto para o aprendizado do Evangelho. Né? E aí tem a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? No sentido de ter o coração aberto para o aprendizado. Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, fala o seguinte, que Deus não esconde as coisas aos sábios e entendidos. É o orgulho que não os deixa vê-las. E que os pequeninos, né, por estarem com a mente aberta, eles têm uma intuição maior. Eles assimilam facilmente as lições divinas e fazem delas caminho para a felicidade espiritual. Então, a felicidade espiritual, ela não é uma coisa que a gente vai receber quando a gente desencarnar. A felicidade espiritual é um caminho que nós construímos enquanto estamos encarnados. São as nossas atitudes, são as nossas obras, são os frutos das nossas vidas que vão palmilhar este caminho e nos dar essa felicidade espiritual. E aí ele coloca lá, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então aqui ele está dizendo que nós precisamos ter concordância, sintonia e submissão a Deus. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Nos libertarmos das nossas mazelas, dos nossos erros, das nossas imperfeições. Quando a gente tem um problema e a gente precisa aprender a lição, né, a concordância é, o que eu preciso aprender agora? É paciência? Então vamos exercitá-la. É tolerância? Eu vou ter que vencer muito meu orgulho para ser tolerante. É humildade. Vou ter que dar um tapa na vaidade. Porque todos nós somos vaidosos. Nós gostamos de elogio. Nós queremos ser reconhecidos por quem nos cerca, pela sociedade. Nós queremos, faz parte da nossa natureza humana. Né? Mas a gente precisa trabalhar isso em nós. Né? Porque senão a revelação que Moisés trouxe, né, que Jesus explicou, trouxe o amor, que Kardec, né, dissecou para nós, não vai fazer sentido nas nossas existências. Né? Esse processo de união pai e filho, ele é único e ele é pessoal. O Carlos, meu esposo, não pode fazer essa união por mim.
como eu não posso fazer por ele. É íntima, é nós e Deus. O outro é aquele companheiro que te sustenta quando você precisa. Mas a conexão, ela é individual. Ela é pessoal. Cada um tem a sua forma de fazer essa conexão. Né? Então aqui Jesus está nos convidando, né? Não é convocando, é convite, à regeneração e ao nosso aperfeiçoamento da individualidade. Como indivíduos, precisamos ser melhores, porque nós precisamos ser a mudança que nós queremos no mundo. Nós precisamos ser a mudança, não o mundo. Porque se todos mudarem, o mundo muda. Se todos se reformarem, o mundo reforma. Então aqui é a negação do ego, né, do orgulho, da vaidade. E Emmanuel nos traz um grande alerta nessa mesma lição, quando ele coloca que a intemperança mental carreia para dentro de nós espinhos de desencanto e desequilíbrio orgânico inabordável e transforma a nossa existência num rosário de queixa preguiçosa e enfermiça. Então, quando a gente se deixa levar pelos queixumes, pelas reclamações sem fim, porque minha vida está muito ruim, porque eu não tenho sorte, porque Deus esqueceu de mim, porque eu só tenho problemas, porque eu não tenho alegrias, e assim a gente vai, perdendo oportunidades preciosas de aprendizado, de alegria, de fortaleza, de bom ânimo, de dar exemplificação da nossa serenidade enquanto cristãos. Porque o Cristo não se abalava. Fosse qual fosse a situação, Jesus era o mesmo, na serenidade, no equilíbrio, na coragem. Ele nunca desistiu. Por mais difícil que fosse a situação, nem na cruz, Jesus desistiu. Muito pelo contrário. Demonstrou o maior amor do mundo, pedindo perdão para todos nós que estávamos lá escolhendo Barrabás. Ou alguém tem alguma dúvida que estava lá escolhendo Barrabás? Estávamos lá. Somos daquela época. Né? Estamos aqui. Só que as nossas pesadas dívidas foram amenizadas com o perdão do Cristo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. E muitas das nossas dores foram eliminadas naquele momento. E aí Jesus continua: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então aqui Jesus está nos convocando. Ele usa o imperativo, vinde a mim. Aí é uma convocação. É o imperativo para que a gente dê o passo final. Que a gente se esqueça da ilusão da matéria. Para que a gente possa fazer a integração com Cristo. Jesus não está falando assim, eu vou até vocês. Não, vinde a mim. Saiam da inércia material. Saiam do comodismo material. Coloquem o amor e o Cristo dentro do coração, acima das tentações do mundo. Acima das tentações do mundo. Eu venci o mundo, disse o Cristo. Ou seja, o mundo é estação transitória por onde passareis para alavancar o progresso da terra e o seu progresso espiritual. A terra definitiva do espírito.
é espiritual. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar uma para vós. E vou ficar lá esperando. Esperando o quê? Nós resolvermos ter paz, ter repouso na alma e sairmos respeitando e obedecendo às leis divinas. Esse é um dos julgos do Cristo. O respeito às leis divinas. O respeito à lei de amor, de caridade, de justiça, de progresso, de pacificação das nossas almas. Por isso que ele falou que é tranquilo, não é pesado. É só respeitar a lei. E ele, inclusive, nos orientou a respeitar a lei humana. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele ensinou também respeito. Então, eu imagino, quando eu vejo essa frase, vinde a mim, eu imagino Jesus assim, de braços abertos, esperando cada um de nós. Para quando nós chegarmos, Ele nos abraçar e dizer, que bom, filho meu, eu estava com tanta saudade, eu senti tanto que você demorou para chegar aqui. Ele está lá esperando de braços abertos por cada um de nós. Não tem chamado mais amoroso do que esse. Não tem. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim, olha, eu estou ensinando como é que vocês devem fazer. Quando o irmão errar, abra os braços e fecha a boca. De críticas, já está cheio. Falta acolhimento. Falta abraço. Falta amor. Ouçam mais. Dê o ombro amigo. Dê a palavra que consola, que alivia, que traz esperança, que não traz destruição. É isso que Jesus está dizendo quando ele fala, vinde a mim. Perdoe para que sejais perdoados. Olha que palavra amorosa. Jesus tinha certeza, gente, que as palavras dele, que o evangelho dele não se perderia. Porque aqueles que nós outros, outrora, que não quisemos ouvir a palavra dele, estamos aqui hoje, buscando ansiosamente por essa mesma palavra. Buscando desesperadamente por essa paz do Cristo. Então ele sabia que quando nós tivéssemos condições de nos despirmos do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós teríamos condições de assimilar o Evangelho e ouvir. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir é assimilar a lição. É estar disposto a praticar a lição aprendida. Isso é ouvir. Por isso que Jesus insistia nisso. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ele fala isso várias vezes. Para que a gente pudesse chegar neste ponto de entender o Evangelho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Nós nos esquecemos que o Cristo interno está por muito tempo por nós abandonado. Essa centelha divina que habita em cada um de nós, por muito tempo, foi relegada, sei lá, para o 10º plano, a gaveta mais escondida da nossa alma. Por séculos a fio, nós deixamos Cristo dentro da gaveta.
E agora nós precisamos buscá-lo. Ardorosamente desejá-lo. Insistentemente buscar até encontrarmos. E nós só vamos encontrar o Cristo quando abrirmos as gavetas da alma. Quando Ele estiver habitando em nós. Como dizia Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos forem pautados pelo amor do Cristo, pela vivência do Cristo. Então aí nós teremos descanso. Nossa alma vai estar profundamente em paz. Então qual que é o jugo do Cristo? É o respeito às leis divinas, mas é fundamentalmente amor. Não tem outro. É amor. Amor ao Cristo interno que é Deus em nós. É a nossa centelha divina que precisa iluminar os caminhos. Quando Jesus falou assim, acende a lâmpada, não põe embaixo da mesa. Brilhe a vossa luz. Era acender essa chama do amor que todos nós temos e pô-la para brilhar no alto, para iluminar. E primeiramente iluminados somos nós mesmos. E olha aqui, ó, quando a gente coloca a lâmpada no alto. Ilumina ao nosso redor, nossos passos, o nosso caminho. E dependendo da força da nossa luz, nós conseguimos iluminar mais longe. Iluminar o caminho daqueles que nos cercam, levando exemplos de bondade e de caridade para todas as criaturas. Olha que jugo fácil. Olha que Jesus está falando para nós tão pacificamente. Amar o próximo, que é a outra face de nós. Porque também é filho de Deus. Nós não rezamos Pai Nosso? Pai nosso, Pai de todos nós. Então o irmão é a outra face de nós. E por que a gente encontra tanto defeito no outro? Vocês já perceberam que a gente é muito rápido para achar o defeito no outro? É uma rapidez que a gente tem, uma coisa impressionante. A gente observa a pessoa 15 minutos, a gente acha o defeito. E demora para achar a qualidade. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos no outro aquilo que nós temos. Rapidinho. Então, o que nós reconhecemos no outro como defeito é porque nós temos. Se não temos agora, está bem escondido, mas já tivemos. E a memória não se apaga. O nosso perispírito, a nossa caixa preta, está pontuada por tudo o que nós fizemos. Por isso que nós somos tão rápidos em reconhecer o erro do outro. E tão lentos em reconhecer as qualidades. Porque nós não lutamos para desenvolver essas mesmas qualidades em nós. É por isso que Jesus coloca o outro como a nossa face, o nosso espelho. Para que a gente espelhe no outro, coloque no outro aquilo que a gente tem de melhor. Jesus sabia que a pecadora era pecadora. Sabia que a mulher adulta era adúltera. Mas ele não condenou. Ele só falou, cuidado, não peca de novo, muda de vida. O ladrão que pediu para estar com ele no paraíso na hora da crucificação. Jesus sabia que ele não ia para o paraíso. Ele tinha um monte de pecado. Mas falou, ainda hoje estarás comigo na glória. Dizendo para ele o seguinte, eu vou te dar uma chance, eu vou te acolher e você vai voltar para consertar seus erros.
Jesus não premiou o erro, mas ele deu esperança. Ele deu fortaleza de ânimo para aquelas criaturas. E Emmanuel termina essa lição dizendo o seguinte: se tens notícia do Evangelho no mundo da tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. Ou seja, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós, espíritas, cristãos, não estamos estudando o Evangelho apenas para nossa melhoria. Nós temos a responsabilidade de ajudar infinitamente em todos os nossos passos. Porque a Terra, diz Emmanuel, é nossa escola, mas é nossa oficina. Nossa família é a humanidade. E todo dia, cada dia, é ensejo de aprender e de auxiliar. Então, a gente não está aqui de estação de veraneio, de passeio. Nós estamos aqui a trabalho. Nós estamos aqui a trabalho. Não adianta a gente querer negar isso, porque a nossa consciência irá nos cobrar um dia o trabalho que foi recusado. E para ilustrar a nossa fala, eu gosto muito desse livro, Boa Nova. Atualmente é o livro que eu e meu esposo, a gente está fazendo o nosso evangelho diário. Então a gente todo dia estuda um pedacinho dele. E esse livro não é para ser lido, ele é para ser estudado. E tem uma liçãozinha lá chamada Bom Ânimo, onde Humberto de Campos, recolhendo as suas reportagens de Allan Túmulo, recolheu a reportagem desse discípulo. O discípulo que eu falo que é o discípulo esquecido, quase ninguém fala dele, que é o Bartolomeu. Então, Bartolomeu era um discípulo que gostava muito de Jesus, mas que ele tinha no seu coração a primeira pergunta que Emmanuel faz: por que não somos compreendidos? Ele achava que ele era o mais incompreendido de todos. A família não entendia, os negociantes que negociavam com ele não entendiam, ninguém o aceitava porque ele estava seguindo Jesus. Então ele se sentia o incompreendido da turma. E até mesmo entre os seus, porque ele não gostava muito de conversar. Ele era mais caladão. Então ele chorava, ele ficava deprimido, melancólico pelos cantos, e Jesus só olhando. Jesus só olhava. Até que um dia Jesus chegou para ele e falou assim: Bartolomeu, meu filho, o que está acontecendo com você? Por que você está tão triste? E aí ele respondeu, vou me permitir ler porque eu acho o texto maravilhoso. Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me trouxe paz e alegria e esperanças para o reino de luz, no além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, tive uma nova coragem para atravessar as misérias da terra. Porque aqui, o selo do mal parece esconder as coisas mais puras. Por toda parte, é a vitória do crime, o jogo das ambições e a colheita dos desenganos. Parece que o mundo não mudou muito. Continuamos na colheita dos desenganos, como outrora. E aí Jesus, nesse ponto, ele estava quase chorando. Então Jesus fala assim para ele: Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum, a caminhada de cada dia. A manhã maravilhosa, a serenidade da noite, são os pontos de repouso. A gente tem momentos para descanso, pausas para equilíbrio. Mas ouve-me bem.
na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para semearmos as bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desta oportunidade e para colocar à frente os seus próprios desejos imperfeitos. Daí resultam as ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas. E aí ele coloca assim: mestre, o senhor me acalmou, dissipou os meus pesares, mas será que nós, discípulos do Evangelho, precisamos ser fortes o tempo todo, ter fortaleza permanente? E aí, Jesus, na sua grande sabedoria, responde: a verdade não exige, a verdade transforma. O Evangelho não pode reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança precisam ser traços constantes das suas atividades de cada dia. Nesse momento, Bartolomeu lembrou que a mãe dele havia morrido. Havia pouco tempo. E aí, na sua dor de saudade, ele falou assim: mestre, não é justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E aí Jesus olha para ele com um sorriso e fala assim: mas quem está perdido? Quem está perdido? Se Deus é o Pai de todos nós. Se os que estão hoje no crime, um dia vão vislumbrar a alvorada da redenção. Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Jesus conclui dizendo: ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado. Tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque ele conclui: todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, nós precisamos ser semeadores. As nossas sementes precisam ser de amor. O jugo de Jesus é suave. O fardo que ele nos pede para carregar é apenas o fardo de entendermos o irmão, de aceitá-lo como é, de ajudá-lo dentro das nossas possibilidades. Como dizia o Chico, ele não nos pede que escalemos o Monte Everest ou que façamos grandes obras. Ele só nos pede que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Então, meus amigos, eu me faço das palavras de André Luiz. Atendamos ainda e sempre os nossos deveres do primeiro instante, com lágrimas de alegria. Não nos arrependeremos de haver renunciado e possuiremos conosco mais tarde o supremo júbilo de reconhecer quão doce é o jugo do Senhor, porquanto, em companhia dele, muito leve e sublime é o peso dos nossos pequeninos trabalhos na causa da humanidade. Então, Aldise falava que a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Então, a gente precisa começar a fazer, porque até agora a gente só falou, né? Maria Dolores fala assim para a gente: alma fraterna recorda que os momentos infelizes parecem noites de crises, em que o céu lembra um vulcão.
Ribombam trovões no espaço, curiscos falam da morte. Passa irado o vento forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro e descendo de morro em morro, vem a enxurrada a correr. Assim também é na vida. Se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma, ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se a hora é de tempestade, há um novo dia amanhã. E sempre haverá, meus amigos. Sempre teremos novas oportunidades. Mas como a de hoje, só hoje. Muita paz a todos.